atividades são recomendadas para as crianças que estão na primeira infância em casa na quarentena? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Minha convidada é a professora de Educação Física, especialista em primeira infância, Melaine Nascimento. Muito bem-vinda, Melaine. É uma honra estar aqui no Educação, nesse momento, tão desafiador para todos nós, com a certeza de que ele vai passar. Almejo contribuir para que esse período seja o mais divertido possível para as nossas crianças. Melaine, na primeira infância, as crianças estão cheias de energia. Dá para fazer atividades dentro de casa tão interessantes quanto as que eram feitas fora? Sim, é um desafio. As crianças nessa faixa etária, elas são muito ativas, são muito curiosas. Eu costumo dizer que as crianças da primeira infância são cientistas natos. E a família com empenho consegue superar esse desafio sim, até porque vai auxiliar em todo o processo de desenvolvimento dela. Certo, certo. E como o ambiente deve ser preparado? Que cuidados devem ser tomados nessas brincadeiras em casa? Ótima pergunta! Com relação à segurança, eu indico uma ONG chamada Criança Segura. Nessa ONG, vocês vão encontrar todas as dicas de possíveis acidentes domésticos para cada faixa etária. Então, tem questões que são básicas, Produtos de limpeza, vaso sanitário aberto, cortina, aquela cordinha da cortina as crianças podem se pendurar, escadas, sacadas, portas de correr, cadeiras de balanço. Tem muita coisa dentro de casa que pode ser bem perigoso. E, como eu falei, o site Criança Segura vai deixar você bem informado, vai te ajudar muito, tá bom? Agora, é importante ter o espaço do brincar. Então, a dica que eu dou é botar um tapetinho desses de atividades que muitas crianças têm, com tatame, ou põe um tapetão que não seja desse para criança, onde ela possa deixar cair coisas, botar aquarela, lápis de cor, papel, se tiver mesinha com cadeira também é interessante, espalhar alguns brinquedos que elas gostem e coisas inusitadas, como por exemplo, caixa de papelão, colher de pau, objetos como tecidos, bolinhas diversas, onde a criança possa estar explorando, se enriquecendo motoramente, cognitivamente, emocionalmente, botando a sua curiosidade para fora. Um espaço gostoso e prazeroso para ela ficar. Perfeito. Qual é o maior desafio que os pais, os responsáveis, os familiares têm ao realizar essas brincadeiras? Nesse momento de quarentena, muitos pais estão em home office. Sinto que é importante estabelecer uma rotina de brincadeiras, E os pais não precisam se sentir inseguros, tá? Muitos pais têm apresentado uma certa insegurança, até porque, como as crianças estão também recebendo as suas atividades escolares em casa, muitas crianças na primeira infância já estão na escola, então muitas atividades são lúdicas, são brincadeiras. E às vezes os pais ficam inseguros, será que eu estou conseguindo desenvolver bem essa atividade? Será que eu estou atingindo o objetivo? O importante é fazer a atividade, não ficar muito preocupado se está bom ou se está ruim. É fazer essa vivência, ter essa experimentação. Não precisem ficar inseguros. Brinquem, entrem na brincadeira, errando, acertando. O importante é a experiência. A experiência da brincadeira é o que há de melhor na brincadeira. E quantas horas de brincadeira são suficientes para manter as crianças num estado de bem-estar? Como diria Maria Montessori, o trabalho da criança é brincar. Nós temos duas modalidades de brincadeira. O brincar livre, onde a criança brinca livremente,
ela dá função para os objetos que ela bem entende, como por exemplo uma caixa de papelão, ela usando a sua criatividade pode ser um barco, pode ser um carro, pode ser uma casa. E temos as brincadeiras direcionadas, brincadeiras planejadas, que têm um objetivo final. E uma brincadeira que eu penso que é fantástica para desenvolver uma coisa chamada esquema corporal, que é muito importante, né? A criança conhecer o seu corpo, nomear as partes do corpo, é dar banho na boneca. Tá dando banho na boneca, vamos lavar a mão, vamos lavar o cabelo, vamos lavar a cabeça, vamos lavar a barriga, vamos lavar o pé, vamos lavar o joelho, vamos lavar a mão. E assim ela vai identificando nela, e a brincadeira vai gostosa, fluindo, e a gente está desenvolvendo esse objetivo que já foi pré-determinado. Eu indico que essa brincadeira direcionada ocorra de 1 a 2 vezes ao dia, se for possível para a família, e 30 minutinhos a gente faz isso. A gente consegue fazer essa brincadeira. E aí você já vai trocando com a criança, né, para ter esse feedback de que isso aconteceu, né, ela conseguiu adquirir esse conhecimento. E a brincadeira pode ser repetida durante a semana várias vezes, porque quanto mais a criança repete a brincadeira, mais ela consegue absorver o conhecimento que foi pré-estabelecido. Boa! Agora, num espaço pequeno, quais as dicas de atividades para bebês você pode deixar aqui pra gente? Para os bebês de até 3 anos, eu indico as brincadeiras sensoriais. Tem uma brincadeira que eu gosto muito, você compra aquele saco Ziploc, você põe uma folha de papel dentro, põe alguns pingos de tinta, lacra ele com uma fita, põe uma mesinha, naquela mesinha que as crianças geralmente fazem a refeição, e deixa a criança ali mexendo, batendo contato, né, com as cores, e ela vai fazer uma obra de arte bem bonita. Outra interessante é luva ou meia, tá? Que você pode botar grãos, mostra para ela, né, o milho, o feijão, o arroz, e coloca dentro das luvas, né, para que ela sinta, porque são grãos e às vezes elas podem botar na boca, assim, engasgar. Isso não é o que a gente quer, né? A gente quer que elas adquiram conhecimento, elas desenvolvam habilidades e não venham a se machucar. Para as maiorzinhas, a gente pode fazer túnel com cadeira, fazer uma trilha com fita crepe e colocar, vamos lá, qual caminho leva ao ursinho ou qual caminho leva à boneca, e eles vão andando em cima da fita crepe, estão desenvolvendo ali habilidades de equilíbrio, de locomoção, ao pegar, né, habilidades de manipulação. Então a gente garante que vão ter objetivos a serem atingidos com essas atividades. E no caso de crianças maiores? Para os maiores, são mais agitados, alguns já estão iniciando o seu processo de alfabetização, nós temos mais possibilidades, né? Inclusive podemos usar até os próprios joguinhos que eles têm para as brincadeiras. Mas vou ensinar uma brincadeira bem interessante, chamada soprobol. 2 canudos, ou se tiver mais crianças, né, tipo 2 em cada time, ou 1 de cada time, cada um com o seu canudo, uma bolinha de algodão, faz com fita crepe ou desenha num papel um campinho de futebol e aí inicia a partida. Quem fizer mais gol ganha, pode fazer revanche, pode fazer até um campeonato de soprobol. Essas crianças estão com muita energia, então você pode montar um circuito, tipo esses circuitos de treinamento funcional. Fita crepe, almofada, banquinho, aqueles macarrões que a gente às vezes usa de piscina, boia. Então cria um circuito e pulou, e saltou, e virou, e vai arrastado, e vai rolando, e vai pulando, e vai de frente, e vai de costa. Explorar bem esse corpo, né? Gastar bem essa energia. E pode fazer também a brincadeira de mímica. Morto-vivo
Quanta brincadeira, né, que as crianças gostam, que ficam atentas, que trabalham a questão motora, a questão cognitiva e a emocional, que é a felicidade total de estar brincando. Você deixou alguns exemplos para a gente, eu queria que você deixasse dicas também para os familiares, para estimular a criatividade deles, para eles poderem inventar formas de brincar. O interessante é os pais entrarem na brincadeira. Elas ficam muito felizes com essa atitude. E para estimular a criatividade, existe um site chamado Pinterest que eu amo, tem muita dica de brincadeira lá. Agora, a leitura, se dispor, né, a entrar nas aventuras que as crianças criam, isso ajuda muito. Eu penso que nesse período de quarentena, brincando com os filhos, todo mundo em casa, os pais vão estar desenvolvendo muito a criatividade. É uma oportunidade de desenvolver a criatividade, liberar a sua criança, ressuscitar a criança que há dentro da gente, né? Porque a nossa criança está sempre aqui conosco, né? E fazer esse resgate, ensinar para eles, né? Lembrar alguma brincadeira que você fazia quando você era criança, é muito interessante, né? Porque tudo mudou. Hoje a gente está numa época de muita tecnologia e nós não tivemos tanto acesso, né? A tecnologia é um pouco nova para gente e para essas crianças é uma coisa natural. Então, até esse tipo de informação é importante para eles, né? Hoje eles não brincam na rua, a gente brincava, muitos não têm nem acesso a quintal e nesse período de quarentena nem brincar no play a gente está podendo, né? Então, vamos aproveitar para brincar juntos. Vamos brincar muito. Vamos estimular muito as nossas crianças. Milene, obrigada pela sua participação no programa, parabéns pelo trabalho e sucesso. Agradeço o convite, adorei a oportunidade de estar nesse programa que agrega muito valor à educação do nosso país. Obrigada! O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá!